Olá, bem-vindos a mais um Fast Talk do Jornal Económico, mais uma vez com o Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP, exatamente para podermos falar um pouco sobre o congresso que a Associação realiza na próxima sexta-feira, dia 16 de setembro, e que creio, dir-me assim ou se não, mas creio que tem como base de início de conversa o estudo que a AEP lançou há algumas semanas e que, me pareceu, tem um diagnóstico claramente reservado relativamente ao contexto atual da economia portuguesa. Não é assim, Luís Miguel Ribeiro? Viva. É exatamente assim. Nós, a AEP, através do nosso Departamento de Estudo Estratégico, coordenou esse trabalho. Fizemos uma publicação onde temos uma análise do período pré-pandemia, a década pré-pandemia, onde analisamos os principais indicadores económicos, socioeconómicos do nosso país, num contexto europeu e mundial também. Depois temos uma análise do impacto do período da pandemia, que agora tem uma guerra, mas já lá iremos a essa parte. Por isso, a análise do impacto da pandemia nesses indicadores, nessa que vinha a ser a evolução da economia portuguesa na década anterior à pandemia, e também projetamos um conjunto de desafios e de posições que a EEP tem vindo a defender ao longo dos tempos sobre aquilo que devem ser medidas políticas que nós precisamos para os desafios que as empresas, que nós projetamos que as empresas e a economia nacional e europeia vão ter na próxima década. Este trabalho, para além de ser coordenado pelo Departamento de Estudo de Estratégia, o Departamento de Estudo de Estratégia da AEP, teve contributos dos vários inquéritos que nós fazemos mensalmente aos nossos associados, por isso dos empresários, das nossas comissões especializadas que compõem o nosso Conselho Geral e de vários grupos de trabalho e grupos de estudo que vão sendo constituídos em função dos temas a analisar, bem como publicações que fizemos anteriormente, nomeadamente a estratégia para o crescimento, o requalificar para competir e o programa para a reindustrialização do país, que nós chamamos PTI 5.0, um programa para a valorização da indústria nacional. Ou seja, com base nestes trabalhos, nestas publicações, mais os trabalhos das comissões especializadas, mais aquilo que é o trabalho que o Departamento de Estudo de Estratégia faz, nomeadamente com os inquéritos junto dos empresários e com aquilo que é a investigação também e a análise que fazemos diariamente dos indicadores económicos ou socioeconómicos, fizemos essa publicação. Neste congresso, o que nós pretendemos é convidar um conjunto de personalidades para discutir todas estas questões e todos os desafios que hoje o país enfrenta de uma forma holística, ou seja, nós pretendemos analisar esta perspectiva dos decisores públicos, na perspectiva dos académicos, na perspectiva dos empresários, na perspectiva dos analistas, ou seja, estas intervenções serão todas elas depois compiladas numa publicação a fazer futuramente, onde, com base naquilo que foram a nossa análise e as nossas manifestações de preocupação, de desafios e de importância de políticas públicas, o que é que cada um destes convidados, nas suas áreas de especialidade, tem para acrescentar a esta reflexão para que possamos ir construindo uma visão e um conjunto de informação para que os nossos empresários, naquilo que é o seu dia-a-dia, as decisões do seu dia-a-dia e naquilo, por outro lado, também que é o papel da AEP em tentar influenciar políticas públicas que sirvam melhor os interesses dos empresários, consigamos, com este conjunto de personalidades neste congresso, termos aqui mais um conjunto de contributos para esta reflexão
que hoje cada vez mais se exige e que é cada vez mais complexa e que, por essa forma, deve ser vista e deve ser pensada e deve ser discutida de uma forma holística, como eu dizia, nas diferentes dimensões do problema, e é isso que nós nos propomos fazer neste Congresso. Falou exatamente em tentar influenciar o poder político, os ministérios que estão envolvidos, principalmente aqueles que estão envolvidos na economia. Os conselhos da AEP são uma forma de desenvolver o país, são uma forma de retirar o país da cauda do crescimento, e suponho que a única alternativa a tirar o país da cauda do crescimento, em termos dos 27 países da União Europeia, é esperar que os 6 países dos Balcãs entrem na União Europeia, sendo certo, provavelmente, talvez a Sérvia, se calhar já nem isso, ficarão todos atrás em termos de crescimento, atrás de Portugal. O que é preciso fazer mais para que esta tentativa de influência da AEP, e não só, de outras associações, chegue a bom porto? É preciso aquilo que nós gostamos todos muito de, uma palavra que gostamos todos muito de dizer e que os nossos empresários já praticam e têm praticado e que têm permitido irem conseguindo resistir a tudo isto, que é a resiliência, que é continuarmos de uma forma permanente, constante, de uma forma séria e empenhada em demonstrar que de facto o caminho não pode ser este. Os resultados deste caminho estão claros e certamente não é aqueles que nenhum de nós quer e que o país também não quer, certamente. E por isso é preciso inverter estas prioridades da política pública para que as nossas empresas, que são aqueles que de facto criam riqueza, que criam emprego, que criam condições para que nós possamos fixar os portugueses e atrair outras pessoas, para que possa haver políticas sociais públicas, porque é com os impostos que são pagos que há políticas sociais públicas, para que tudo isso possa acontecer e para que o país possa inverter este ciclo e possa ter a ambição de crescer e de criar riqueza, é ter de uma vez por todas a consciência que o foco principal da atuação deve estar em criar condições favoráveis ao desenvolvimento da atividade das empresas, para que elas sejam mais competitivas, para que elas melhorem os seus índices de produtividade, para que elas melhorem os seus índices de competitividade internacionais, para que possamos ter a ambição, de facto, de atingir 60% do PIB em termos de exportações, para que, de facto, possamos criar condições para que as pessoas tenham uma remuneração como devem ter, uma remuneração adequada, que permita que não tenham que ir para outros países e que possam ficar no nosso país, e que, de facto, nós também possamos atrair pessoas de outros países, porque atendendo às questões demográficas, ao desafio demográfico que hoje temos, não há dúvida nenhuma que precisamos atrair pessoas de outros países para o nosso país. E para isso também temos que ter condições boas para oferecer. As condições boas passam por muitas coisas, mas estão bem pela remuneração desse trabalho. E para isso as empresas não podem gastar uma parte significativa dos seus recursos em custos com a burocracia, em impostos que temos dos mais elevados ao nível dos países da OCDE, num conjunto de custos de funcionamento e agora os custos da energia, como temos vindo todos a verificar e as empresas a sentirem na pele este efeito, a somar aos custos de transporte e logística, a somar ao custo das matérias-primas, a somar a esta incerteza, a somar agora aos custos do dinheiro que as empresas nesta fase têm de recorrer, porque este aumento exponencial de custos obriga a um reforço de liquidez, a um reforço de tesouraria. Ou seja, tudo isto deve merecer uma atenção especial das políticas públicas, deve merecer um foco especial da atuação do governo e, de facto, se nós queremos que, primeiro, as famílias, temos de ter, antes disso, empresas competitivas, empresas que vão tendo ganhos de dimensão e de escala, empresas que possam, de facto, remunerar, que possam resistir a este período, para que, de facto, as famílias possam ter melhores condições e possam elas próprias criar recursos e soluções por via do seu trabalho, por via da remuneração do seu trabalho e não sempre pelos apoios públicos, e andamos sempre a atuar no fim da linha quando devemos atuar no início da linha.
Ou seja, nós atuamos, e estas políticas que neste momento, isto aquilo que foi definido pelo Governo, é atuar a jusante do problema e não a montante do problema. Ou seja, nós devemos atuar a montante do problema para que depois o problema se resolva em consequência das medidas que foram criadas. E não, estamos aqui sempre, como alguém dizia, a colocar pensos rápidos na ferida sem ter preocupação de curar a ferida direitinho para ela cicatrizar bem e depois ficar o assunto resolvido. E por isso é isto que nós queremos, destas diferentes dimensões do problema, não só na questão da indústria, da competitividade, da inovação, da produtividade, que é aquele tema central que a EP definiu há muito tempo como sua principal foco, mas a questão da inovação e a relação com o sistema científico e tecnológico é cada vez mais, será cada vez mais o fator distintivo, o fator distintivo ao nível da competitividade, ao nível da criação de valor acrescentado, e é preciso estimular esta aproximação, esta relação cada vez mais próxima, porque se nós estamos bem ao nível da produção de conhecimento, sendo certo que isso é medido ao nível da produção de papers, e é uma medição que pode ser discutível, ao nível da criação de valor acrescentado com o conhecimento produzido, nós estamos ainda muito abaixo daquilo que é a média europeia. E por outro lado, temos de ter as preocupações que hoje estão bem evidentes naquilo que é o que nós sentimos dia a dia, com as alterações climáticas, com as questões de ambiente, com a transição energética que é preciso ser feita e ser feita de uma forma sustentada, de uma forma razoável, mas também de uma forma determinada, porque ela tem de acontecer, mas não pode pôr em causa aquilo que é o desafio do presente que as empresas têm, ou seja, não podemos exigir tudo às empresas e que se adaptem, que se adequem a tudo e que façam grandes investimentos, e depois que estejamos a competir com empresas de outros países da Europa e do mundo, da Europa menos, mas do resto do mundo, que não cumprem nenhuma destas normas, que não têm nenhuma dessas preocupações, que não fazem nenhum destes investimentos e que, de facto, depois nos colocam em causa, muitas vezes, a viabilidade dos próprios negócios e a competitividade das empresas. E depois aquela questão que vai ser uma questão estrutural, que vai ser transversal ao longo dos próximos tempos, que é a questão da demografia, e que irá demorar muitos anos a resolver-se, e que vai exigir de Portugal uma postura diferente, uma abordagem diferente, porque nós estávamos habituados a ser um país de emigrantes, e agora vamos ter que nos habituar a ser um país de imigrantes, o que implica também uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de acolhermos e termos políticas públicas que criem condições para acolhermos pessoas desses países com dignidade e que essas pessoas que venham para cá façam parte da solução e que não sejam um problema. Para isso, precisamos criar condições para atrair famílias, para que as pessoas que venham tenham condições de habitação, tenham condições para ter remunerações que permitam que vivam cá com dignidade. E isso é um desafio que vamos ter, porque a demografia vai ser um desafio de muitos anos e precisamos debater isto. Bem como precisamos debater outras questões, como projetos estruturais que o país precisa, e por isso neste congresso nós definimos e elegemos como dois principais pilares desta discussão a indústria, porque é verdadeiramente o setor que cria a riqueza, que induz a maior criação de postos de trabalho, e a sustentabilidade, que é um desafio que vamos ter, já temos e vamos continuar a ter durante muitos anos, e essa sustentabilidade ao nível económico, ao nível social e ao nível ambiental. Claro. Sendo certo que o pano de fundo é este, dir-me-á se concorda com ele. No pico da pandemia, que foi a última crise por que passamos, as coisas só podiam melhorar. Com a persistência da guerra, as coisas só podem piorar. Portanto, era capaz de lhe perguntar se, no seu caso, já sabe onde é que vai gastar os 125 euros que o governo lhe reservou. Eu felizmente serei daqueles que não vou ter direito a esse valor, mas não, acho que não é desta forma que se resolvem os problemas e os impactos que esta situação está a ter. Acho que também não é da mesma forma que se elege desde logo como prioridade os pensionistas, e também, e mesmo os pensionistas, acho que não é da forma que o fizeram, que acabam por beneficiar aqueles que têm mais rendimentos e em detrimento daqueles que têm menos rendimentos.
Ou seja, este é um exemplo daquilo que eu acho que não deve ser desta forma que se resolvem os problemas do país. Os problemas do país resolvem-se atuando a montante dos problemas para que depois se criem condições para que os problemas se resolvam, não desta forma, não desta forma pontual e casuística, porque há aqui um erro de análise que eu acho que tem de ser cada vez mais explicado, que é a inflação pode ser transitória. Veremos por quanto tempo, veremos se é conjuntural ou é estrutural. Eu diria que é uma conjuntural pós-estrutural. Agora há outra coisa que nós temos que ter consciência, é que a inflação, quando a inflação passar ou normalizar para valores que são considerados razoáveis, não significa que os preços vão voltar ao que eram antes e que os preços vão baixar. Ou seja, o poder de compra das pessoas não é afetado agora. O poder de compra das pessoas será afetado durante os próximos anos. Porque apesar da inflação depois poder normalizar, e certamente irá normalizar para os 2%, 3%, os preços não voltarão àquilo que eram antes. Ou seja, o poder de compra das pessoas ficará reduzido, exceto se nós atuarmos a montante do problema e criarmos condições para que as pessoas tenham melhores remunerações, para que as pessoas tenham, de facto, condições de poderem ser melhor remuneradas e aí vão poder manter o seu poder de compra, a sua qualidade de vida, por via da remuneração do seu trabalho. Esta via, esta forma, é uma forma que, de facto, pode momentaneamente criar aqui a ilusão de que há aqui uma forma de resolver o problema ou de minimizar os impactos, mas na verdade penso que não é desta forma que nós vamos resolver os impactos da inflação, os impactos do aumento das taxas de juro, que está aí e que vai ser muito grande, tenhamos consciência disto, e por isso temos de atuar de uma forma mais estrutural. Temos de atuar de uma forma em que o país se prepare, não só para inverter o ciclo de empobrecimento, e os indicadores, o PIB nacional mostra isto, cada vez estamos mais naquela Europa, mas por outro lado, criarmos condições para que situações como esta, no futuro, não precisem de ser resolvidas ou não sejam criadas medidas destas, mas sejam outras, porque o país vai criando condições e estrutura que permite por ele próprio e pelas condições que vai criando, dando resposta à maioria das pessoas, sendo certo que haverá sempre setores em que precisará dos apoios sociais, para isso é que existem os apoios sociais, é para exceções e não para a regra, ou seja, é para situações excepcionais de pessoas ou famílias de setores mais carenciados e naturalmente esses sim precisarão de apoios sociais. Os outros deverá ser pela via da remuneração e pelo rendimento do seu trabalho. Muito bem, Luís Miguel Ribeiro, obrigado pela disponibilidade. Obrigado nós. Acompanhe este e outros temas nos vários Fast Talks do Jornal Económico que estão disponíveis nos sites e nas redes sociais. Obrigado, até à próxima.